Você que trouxe a tua Bíblia, abra no livro, na carta de Judas a Tiago. É o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Vem o livro de Tiago, a carta de Tiago, ou carta de Judas a Tiago, tá? Então, Judas, capítulo 4. Não tem, né? Só tem um. Te peguei. Judas, capítulo 1, que é o único que tem. E eu quero ler com você o verso 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 3, para que você entenda o que Judas está falando. Verso 3. Capítulo 1, verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se e dissimularam dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores do outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus anjos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês:
Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm orado no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, me usa, Senhor, como instrumento do Senhor, e traga, Senhor, um ensinamento para nossas vidas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns meses atrás, eu falei sobre a diferença de otimismo e de esperança. Conversava com vocês e ministrava ao coração de vocês sobre essa diferença. A gente tem vivido um tempo onde a gente quase não percebe esta linha que divide o que é otimismo do que é ter esperança. Para que você se lembre, otimismo é você sorrir para o futuro por causa de algo. Para que você entenda, às vezes nós só conseguimos sobreviver quando estamos otimistas, porque temos algo palpável em nossa mão. Vimos uma experiência de alguém, ouvimos o resultado de um esforço, e aí a gente passa a trazer aquilo para nós como modelo de vida. Algumas pessoas encontram jovens de família humilde que se tornaram advogados, juízes ou doutores, ou de alguma forma na sociedade elas encontraram um espaço respeitável. Algumas pessoas olham esses modelos, se apegam a esses modelos e passam a lutar em cima disso. Isso é ser otimista. Esperança não tem nada a ver com otimismo. Esperança quer dizer que você confia e sorri para o futuro, apesar de qualquer coisa. E a Bíblia sempre fala sobre esperança e não sobre otimismo. Por isso, eu tenho uma postura diferenciada em relação a alguns ministérios que precisam, de alguma forma, contar as suas realizações, as suas conquistas, para que as pessoas possam confiar mais em Deus, acreditar mais naquilo que Deus pode fazer. Eu tenho certeza que Deus quer nos prosperar, que Deus quer abençoar a nossa vida, que Deus quer mudar a nossa história. Está entendendo? Tenho certeza disso. Mas focar nisso é gerar no coração de vocês otimismo. E aí eu não posso, por exemplo, colocar a vida de uma pessoa como exemplo para outra, na questão da sua fé, porque de repente a vida e as oportunidades que a outra pessoa vai ter é diferente. É diferente da outra. Às vezes nós estamos envolvidos num ambiente que nos favorece oportunidades, mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. Tem pessoas que não estão inseridas num ambiente de oportunidades. Você me está entendendo? Tem pessoas que têm amigos, né, tem carisma, as pessoas gostam dessas pessoas, e aí automaticamente algumas pessoas têm prazer em ajudá-las, têm prazer em colocar caminhos que possam favorecer. Mas nem todas as pessoas são carismáticas, algumas pessoas são introvertidas, e muitas vezes passam uma imagem de arrogantes, e não são quietas, são pessoas introvertidas. Essas pessoas, por exemplo, já não terão as mesmas oportunidades que uma pessoa carismática tem, porque as pessoas, de alguma forma, sempre vão estar desconfiadas da sua verdadeira motivação. Então eu não posso colocar como parâmetro de fé a vida de uma outra pessoa com hábitos, costumes, com perfil diferentes, porque talvez eu vou estar trazendo no teu coração um otimismo e não esperança. E aí você vai estar passando a sua vida inteira acreditando numa coisa, esperando numa oportunidade que ela nunca vai vir. Você talvez já ouviu e já viu, ou talvez já até fez esse questionamento. Por que para algumas pessoas as coisas são mais fáceis? Por
Por que para algumas pessoas as coisas acontecem de forma mais tranquila? E por que para nós ou para algumas pessoas elas precisam lutar, elas precisam batalhar, elas precisam desempenhar mais força para poder conquistar? É isso que eu quero que vocês entendam. Algumas pessoas vão ter que fazer algo mais. Algumas pessoas vão ter que se esforçar um pouco mais. Enquanto algumas pessoas não vão precisar se esforçar tanto assim. Esperança é fazer você acreditar que Deus te ama, que Deus quer o melhor para você, que Deus vai te ajudar. Mas você não tem parâmetros, você só tem fé. Está entendendo? Você só confia na sua promessa. Se Deus falou que é contigo, eu acredito. Eu não preciso pegar a Solange e falar assim: olha, tá vendo? Deus fez isso pela Solange, então pode fazer por você também. Não, você acredita de ouvir. Deus é com você, eu creio, eu acredito, eu confio. Deus vai abrir as portas para você, eu creio, eu acredito, eu tomo posse. Eu não preciso de alguma forma manipular você ou a sua fé, trazendo a você algumas coisas que Deus fez. Nada contra isso, a Bíblia fala que nós somos testemunhas, a gente testemunha das nossas conquistas. O que eu estou falando não é isso, o que eu estou falando é que nós não podemos nos apegar ao nosso futuro, à esperança de um futuro melhor, só confiando no que Deus fez pela vida dos outros. É isso que eu estou falando. Porque senão você pode dizer assim: ah, meu pastor, ele diz que ele é contra testemunho. Não, eu não sou contra testemunho. Eu não sou contra que as pessoas testemunhem suas vitórias. Eu quero que você entenda muito bem isso. Eu não quero que você crie no teu coração uma expectativa por causa da conquista do outro. Eu quero que você crie uma expectativa por aquilo que Deus falou para você. Eu quero que você tenha expectativa sobre uma promessa que Deus liberou sobre a tua vida. E talvez ninguém nunca vai ser doutor, mas você vai ser. Talvez ninguém na sua condição financeira, na condição social, vai ser o que você vai ser. Talvez só você vai conseguir. Talvez você vai se destacar no meio de uma grande multidão. Só você. Então você não vai ter testemunhos que vão mostrar para você que Deus vai fazer alguma coisa, porque você vai ter que confiar no Senhor. Está entendendo? Você vai ter que confiar numa promessa do Senhor. Para isso, nós precisamos nos preocupar se a nossa fé ela é legítima ou não. Está entendendo? E Judas aqui está chamando a atenção de Tiago e da igreja, e nossa atenção, sobre pessoas que vão se infiltrar no meio de nossa igreja, no meio da nossa família, com ensinamentos totalmente errados. Pensamentos e ensinamentos que vão nos manipular, que vão nos envolver. E às vezes a gente não percebe isso. A gente não tem essa sensibilidade para ter essa percepção de alguém que está querendo tirar proveito sobre nossas vidas. E aí o que acontece é que a gente é usado por um, é usado por outro, é manipulado por um, manipulado por outro, e nós perdemos a fé. Nós perdemos a esperança. E Judas aqui está chamando a atenção para que nós mantivéssemos a nossa fé. E dependente disso, para a gente não olhar para estas coisas e não se deixar levar por isso. Ele diz para nós: mantenha-se firmes na santíssima fé. Ele fala aqui, olha, existem pessoas que nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Zombadores, vocês lembram o que é? Orgulhoso e vaidoso. Pessoas orgulhosas e vaidosas, com desejos ímpios. Que desejos ímpios são esses? Desejos incrédulos. Eles não acreditam em nada, são arrogantes, orgulhosos e soberbos, que não acreditam em nada, somente nos seus benefícios, somente no seu interesse pessoal.
só se interessam na sua vantagem, na vantagem que vão ter. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade hoje é dia de eleição. E a gente viu nos últimos dias aí uma troca de acusações, uma troca de isso, daquilo, um dizendo que um roubou, outro disse que outro roubou, outro disse que outro fez, outro que outro não fez. E aí que isso acontece? Gera no coração do povo um descrédito pela política. Gera um descrédito pelas pessoas que vão exercer um trabalho que vai beneficiar a sociedade. E as pessoas falam assim: eu não vou votar em ninguém. Não vou votar em ninguém porque nenhum presta. Esse é uma maneira prática da gente entender o que Judas está falando aqui. A gente começa a ouvir tanta gente falando um monte de coisa que nós ficamos descrentes de um possível benefício. A gente teve na última eleição, agora no primeiro turno, mais de 20% de pessoas que se absteram de votar. Para um país que precisa tanto de pessoas conscientes para escolher direito, para poder colocar bons governantes. Eu estava assistindo a televisão essa semana e o Datena dizia: eu vou votar nulo, eu vou anular meu voto. Como muitas pessoas estão pensando em fazer isso. Mas aí que está, a gente olha tudo que nós vemos e a gente fala assim: nada presta, nada presta. Não vou votar no que está porque o que está não presta, mas também não vou mudar porque o que vai mudar também rouba. E a gente não acredita. A gente não acredita, a gente não tem esperança, vocês estão entendendo? Nós não temos esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a nossa força. Nós perdemos toda a nossa motivação. A gente perde aquela questão de a gente tentar lutar por algo diferente. Por isso, muitas pessoas estão aí desistindo. Muitas pessoas estão sobrevivendo. Porque não acreditam mais em nada. Não acredita nas instituições, não acredita na polícia, não acredita no governo, não acredita nos políticos, não acredita em nada. Isso é ruim para nós. Porque há esperança. Há esperança. Há esperança para nós, há esperança para a nossa nação. Há esperança. Mas a única maneira de manter a esperança é acreditando em uma promessa de Deus. E é isso que Judas está falando para Tiago. Você precisa manter-se firme na fé. Independente dessas pessoas que estão aí no meio de vocês, falando um monte de coisa, ensinando coisas erradas, só para tirarem vantagem. Hoje, muitas pessoas já se consideram pessoas sem religião. Por quê? Porque foram numa, se frustraram, foram na outra, se frustraram, foram na outra, se frustraram. Alguns evangélicos não são mais evangélicos, ou dizem que são evangélicos, mas não vão mais à igreja. Por quê? Porque se escandalizaram. Mas aí a gente olha, por exemplo, tem tantos homens de Deus desvalorizados, desprestigiados, mas as pessoas preferem ouvir muitas vezes e dar valor para ensinamentos errados. Seguem pessoas com ensinamentos errados. E aí se escandalizam com os seus ensinamentos, se escandalizam com as suas maneiras de ser, porque estão visando o seu benefício pessoal. E aí passa a se olhar para a igreja evangélica e dizer: nenhuma presta. Falta de esperança. É isso que Judas está falando para Tiago. Mantenha-se firme na fé. Não perca a sua esperança. Mantenha-se firme nas promessas do Senhor. Como nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É esperança, olhar para nosso futuro e olhar dizendo: Deus, eu confio na sua palavra. Eu confio naquilo que o Senhor me disse. Nós conversávamos com um casal que dizia assim para nós: pastor, alguns anos atrás eu fiz um voto a Deus. Se Deus me desse o emprego que eu queria, eu ia fazer um voto de ir todo domingo na igreja. Olha, se Deus me der um emprego, eu vou todo domingo na igreja. E aí o que acontece? Hoje ele tem vontade de viajar, tem vontade muitas vezes de fazer uma atividade, e aí diz: fiz um voto.
Fiz um voto e agora? Vou para a igreja, Deus. Preciso ir para a igreja. Tantas pessoas estão se comprometendo com Deus a fazer coisas que a verdadeira motivação daquilo que deveria nutrir o coração deles, eles perdem. Então eu vou para a igreja, porque eu tenho que ir para a igreja. Domingo é dia de ir na igreja. Ou você está aqui fazendo um propósito. Ah, Deus, eu estou fazendo um propósito. Preciso ir para a igreja porque eu estou fazendo um propósito. O Senhor merece a sua adoração. O Senhor merece o teu prazer. O Senhor merece a tua espontaneidade. É isso que Ele merece. Não o teu sacrifício. Deus não espera de vocês algo que os sacrifique para estar na presença de Deus. Não, Deus quer que você esteja por livre e espontânea vontade. Deus quer que você se relacione com Ele por amor. Vocês me entendem? E aí a gente ouvia Ele falar, eu dizia assim, querido, eu só não posso dizer, né, você fez um voto de tolo. Porque se eu falar isso, tadinho, ele não tem tanta intimidade, ele não vai compreender claramente o que eu estou falando. E aí comecei a ensinar ele. Sabe, olha, você deveria chegar na presença de Deus, confessar o teu pecado e dizer que o que você fez foi algo imaturo. E que agora o teu relacionamento com Deus deve ser um relacionamento maduro. Sabe, um relacionamento coerente com Deus. Às vezes as pessoas querem servir, às vezes as pessoas querem estar na igreja com motivações erradas. Deus não está esperando de você um sacrifício. Deus está esperando de você uma oferta. Você percebe a diferença? Deus espera de você uma oferta. Estar aqui nessa manhã é esperar. Deus espera de você o quê? Prazer. Não sacrifício. Deus não está esperando que você se sacrifique. Vou acordar cedo no domingo, tenho que ir para a igreja. Ai, meu Deus do céu, podia estar dormindo. Não. Deus está esperando que você fale assim, vou acordar e vou falar com Deus. Vou estar indo para a presença de Deus. Estou indo para me relacionar com Deus. Você está entendendo? Judas está chamando a atenção de Tiago. Olha, Tiago, ensina a igreja, não perde a esperança. Não perde a esperança. Não deixa que pessoas mal intencionadas façam você perder a sua esperança. Não permita que disse, pessoas que estão procurando desejos pessoais, realizações pessoais, possam influenciar na tua relação com Deus. E aí eu olho para a nossa nação e vejo esperança para a nossa nação. Sabe, eu vejo esperança para a nossa nação. Talvez aquilo que eu vou votar, talvez não ganhe. Talvez ganhe, mas talvez não ganhe. Mas algumas pessoas, quando eu vejo no Face lá, a pessoa, o candidato que queria não ganhou. Ai, a vida acabou. Agora não tem mais esperança para nós. Está entendendo? Não, gente. A esperança permanece. A confiança no Senhor permanece. Mas nós precisamos entender o seguinte: há possibilidade sim de mudarmos, há possibilidade sim de escolher coisas diferentes, há possibilidade sim de encontrar outros caminhos, há esperança, há esperança. Eu posso tentar mudar meu casamento, há esperança. Eu posso mudar a minha família, há esperança. Eu posso mudar a história dos meus filhos, há esperança. Se nós não acreditarmos mais em nada, nós não fazemos mais nada. Eu só acredito se houver alguém que tem o mesmo problema que eu, mudar a vida. Aí a gente fica procurando, fulano, como que é teu casamento? Teu casamento não é igual ao meu. Deus restaurou meu casamento. Quantos anos de casado você tem? Eu tenho 20. Não, eu tenho 40. Vocês estão entendendo? A gente fica fazendo comparação. Olha, só aceito que alguém me oriente ou me dê uma orientação se tiver 50 anos de idade, 60 anos, se tiver cabelo branco, se não tiver cabelo nenhum.
A gente fica pontuando isso, e o Espírito de Deus trazendo a sua palavra, nos mostrando, nos orientando, e o tempo todo a gente fica ouvindo. Não, a gente não ouve, a gente prefere ouvir pessoas que vão nos, de alguma forma, influenciar. A gente fica, de alguma forma, esperando que algumas pessoas sejam exemplos para nós. A gente fica criando expectativas sobre modelos, e o Senhor quer que a gente mantenha-se firme na sua santíssima palavra. Ele quer que a gente olhe para a gente orgulhosa, arrogante, que tem desejos ímpios, desejos incrédulos, movidos somente por desejos pessoais. Deus fala, não, esses não, gente. Esses não são modelos para vocês. Esses aqui não servem como parâmetros para vocês. Está entendendo? A gente precisa estar atento, porque de repente a gente está conversando com uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, e a gente está usando os seus exemplos. A gente está absorvendo toda a experiência de uma pessoa arrogante. Quantas pessoas você já encontrou no teu trabalho que só estão pensando em si? Não estão preocupadas se estão puxando o tapete de um, puxando o tapete do outro, destruindo a família de um, destruindo a família do outro. Não. Eu conquistei, eu venci. Olha, não seja trouxa não. Se você quer vencer nessa vida, você tem que pagar o preço, tem que passar por cima de quem tiver que passar. É isso que Deus está falando. Nós não devemos acreditar nesses modelos, nós não devemos acreditar nesses ensinamentos, nessas influências. Olha, se você quer ter um casamento bom, olha, se você não assumir que você é o cabeça da casa. A gente tem aprendido que o casamento não é uma competição, que o casamento não é um braço de ferro onde eu sou mais forte ou eu sou mais fraco. É um conjunto de forças. A gente tem aprendido que o casamento é a junção de forças. É usando um pouco que um tem, mais um pouco que o outro tem, junta-se as forças para o bem maior. A palavra do Senhor fala hoje para nós. Não se deixa levar por esses caras. Não se deixa levar por esses ensinamentos. Não se deixa levar, porque se você se deixar levar, você vai perder a esperança. E aí talvez você só vai ficar apegado ao otimismo. E otimismo não te leva a lugar nenhum, irmão. Porque se nós nos motivássemos pelo otimismo, poxa, todo mundo estava bem, não estava? Todo mundo estava bem. Hoje você entra nas redes sociais e todos os dias você vê lá post, hoje Deus está com você. Deus está com a sua família. Olha, fulano e tal, frase não sei de quem. Deus é a sua vitória, a frase não sei de quem. A gente tem palavras o tempo todo para nos trazer otimismo. Você liga na televisão, aí vai lá, liga no programa de culinária, você liga no programa de mulher, você liga no programa de homem, sempre tem uma palavra, olha, se você fizer assim, se você fizer assado. A gente está o tempo todo recebendo esse tipo de informação. Por que as pessoas estão se matando? Se nós temos tanta gente trazendo otimismo. A gente liga nos programas de esporte, a gente vê lá um paralítico voando de asa delta, dizendo, olha, viver a vida, temos que olhar, e temos que viver, e a gente olha, não mudou nada. Você continua andando, continua tendo braço, perna, né? Você já viu as pessoas dizendo isso? Olha, o cara não tem orelha. O cara não tem orelha, o cara não tem dedo na mão. O cara está só com o toco do braço. Você tem tudo. Por que você continua ainda insatisfeito? Porque palavra de otimismo não gera nada em nós, gente. Olha, fulano não tem as pernas. Fulano só fala com a cabeça. O que faz essas pessoas muitas vezes se superar é a esperança que tem no coração deles. Muitos deles estão treinando, se fortalecendo, porque tem esperança de um dia voltar a andar, por exemplo.
Tem esperança de fazer com que a sua vida seja melhor, mesmo com as deficiências. Mas nós não devemos ficar olhando os modelos e dizer assim: olha, coitadinho, desse jeitinho, assim, fazendo tanta coisa. Aí eu olho, eu tenho mão, nossa. Se isso gerasse em nós alguma coisa, quantos modelos nós temos de pessoas para nos gerar otimismo? Um monte, gente. Talvez na sua família. Você encontra pessoas mais antigas, mais velhinhas, que estão se superando. Eu me lembro que nós tínhamos aqui a pastora Paula, 80 e poucos anos, firme e forte, andando para cima e para baixo, falando, dando ordem. E aí todo mundo olhava para ela e dizia: nossa, com essa idade, com esse vigor. Pô, se isso gerasse em nós motivação para fazer alguma coisa, poxa, essa igreja estaria ótimo. Mas isso não gera em nosso coração nada, gente. A gente olha, admira, legal, pô, mas e eu? Eu continuo assim, desanimado. Vocês estão entendendo? Você precisa de esperança. E esperança é fé. Esperança é fé. Hoje vocês estão vivendo dias difíceis? Esperança. Dias melhores virão. Hoje estou chorando, amanhã vou sorrir. Hoje a porta está fechada, amanhã a porta está aberta. Esperança. Você não precisa de modelos para você poder ter esperança. Você precisa de fé. Por isso a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé não há esperança. Sem fé não há esperança. Então, se o teu casamento não está legal, tenha esperança. Tenha esperança. Se a tua família não está legal, tenha esperança. Se a tua saúde não está legal, tenha esperança. Se você não está feliz hoje, tenha esperança, você vai ser feliz. Agora, o que Deus está falando para você? Faça. O que Deus está revelando ao teu coração? Faça. Às vezes a gente dá ouvidos para quem influencia a nossa vida com otimismo, e quem não está falando para a gente ter fé e confiança, a gente não dá ouvido. Nessa manhã, vocês precisam ter esperança. Vocês estão fazendo propósitos, vocês estão envolvendo a vida de vocês em propósitos. Vocês estão orando por vida financeira, vocês estão orando por família, vocês estão orando por tanta coisa, por enfermidade, vocês estão se posicionando para tantas coisas, pois você está tendo esperança. Você que vai começar um propósito hoje, você está tendo esperança. Se você olhar ao teu redor, não há esperança. Mas se você olhar para dentro do teu coração e ver a fé que Deus tem colocado lá dentro, aí há esperança. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Você está olhando ao teu redor, e o teu redor não gera em você nada, porque já gerou muito otimismo, mas aí o tempo virou, as coisas difíceis chegaram, então você não tem mais nada para se apegar, para gerar em você otimismo. Vocês me entendem? Mas você tem algo que ninguém pode te roubar, você tem algo que ninguém pode tirar, você só precisa resgatar isso. Você só precisa resgatar isso. Quando a gente olha para o nosso redor, é bom quando os dias estão bons, porque a gente fica rodeado de informações que geram otimismo. Mas quando nós estamos em tempos difíceis, quando nós estamos travando batalhas, não temos nada que nos gere esperança. É como soldados que vão à guerra, que antigamente desembainhavam suas espadas e lutavam, e olhavam ao seu redor, seus amigos mortos, e eles diziam: e eu preciso continuar lutando. Eu preciso continuar lutando. A Bíblia fala de homens que lutaram, que mataram tantas pessoas, ao ponto de da sua mão se grudar a espada. O que faz um homem lutar ao ponto de fazer com que sua mão grude na espada? Esperança. Esperança. Nós não olhamos, não vemos nada, mas nosso coração, Ele sabe. Nosso coração sabe. Eu sei, Deus, que meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Senhor, eu posso chorar, mas eu vou sorrir. Eu posso chorar, mas eu vou sorrir. Eu tenho certeza que o tempo é difícil, mas eu vou ver tempos melhores. Tempos melhores virão. Tempos melhores virão. Essa esperança é que tem que mover o nosso coração. Essa esperança é que tem que nutrir o nosso coração. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Por exemplo, os palmeirenses estão aí chorando, né? Eles estão lá, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Eles têm que, né, Marquinhos? Vai melhorar, cara. Seu Milton, vai melhorar. Eu brinco, mas é para que vocês possam entender o que Deus está falando. É isso que precisa nutrir o teu coração. É isso que precisa fazer com que você se mantenha firme. Não o que está ao teu redor, não aquilo que você vê. Isso é otimismo. Deus quer que você tenha esperança. Esperança. Pode colocar a mão no teu peito e dizer: Senhor, eu sei o que está aqui dentro. Então faz se manifestar. E o que é que precisa se manifestar? A tua fé. A tua fé precisa se manifestar. Amém? Palavra do Senhor para você.